Vamos começar? Assunto importantíssimo no vídeo de hoje e eu deixei para tratar dele após a PGM Campinas, que aconteceu ontem de propósito, que é a necessidade de descanso. Bom, já chegou aqui no canal agora, já tem um cara querendo dar pitaco nos seus estudos? Não precisa deixar o like ainda, não precisa se inscrever, aguarda, vê o vídeo até o final, vê se você concorda com o que eu vou falar. E aí sim, você deixa o like, se inscreve e até compartilha com alguém que precisa ver esse vídeo. Bom, quando a gente fala de descanso, né, da necessidade de descansar, a gente invariavelmente também fala de tempo de estudo. E aqui, logo de cara, a gente tem que entender dois pontos do tempo de estudo. A gente tem que falar da quantidade, né, que é o tempo propriamente dito, e da qualidade. Então, por quantidade de estudo, que são as horas diárias que você vai estudar. E atenção nisso aqui. Eu considero como ideal para preparação para um concurso de procuradoria, que você estude 4 horas por dia. Isso eu considero o ideal dosando o tempo que você precisa para evoluir, para avançar nas matérias e compreendê-las e, claro, um tempo que você tem para ir maturando, para ir construindo o conhecimento ali dos seus estudos. É o que eu considero como ideal. Por quê? Não vem aqui falar comigo que você vai estudar 15 minutos por dia, 30 minutos por dia e vai passar e vai ser tranquilo, porque não vai. O seu ritmo de evolução vai ser muito inferior a quem estuda 4 horas por dia. E você tem que lembrar, né, que você tem um limite, você tem que passar antes dos 75 anos, que é a data da aposentadoria compulsória. E eu também entendo que tem diversas pessoas que não conseguem chegar nessas 4 horas. E eu estou falando de tempo ideal e que eu considero. Eu não sou dono da verdade, existem diversas opiniões diferentes e tem pessoas que simplesmente não conseguem chegar nesse ponto ainda. Então o que eu te sugiro? Se você só tem 2 horas, 3 horas, segue estudando, é melhor seguir com um tempo reduzido do que não fazer nada, você está no caminho certo, tenta aumentar essas horas para você chegar até 4, às vezes se você conseguir até mais, talvez busque um outro cargo, um outro emprego que te dê essa possibilidade, não desista, é só o que eu considero ideal para dosar uma velocidade boa de evolução e até, né, por mais que a gente considere que a gente entenda, melhor dizendo, que concurso é um objetivo de longo prazo, é um objetivo que demanda tempo, a gente também não vai aqui querer que ninguém passe com 30 anos de estudo. Superada essa parte, a gente tem que entrar na qualidade, que é a qualidade, né, com que você faz o seu estudo, que nada mais é a capacidade que você está tendo ou não de absorver aquele conteúdo que você quer aprender, que você precisa estudar. E aqui a gente tem que entender isso lado a lado com o descanso. Porque estudar é uma atividade intelectual, precisa de cabeça boa, precisa de cabeça descansada. E aí, vocês têm que entender que dormir, descansar são pontos extremamente importantes, essenciais e inegociáveis nesse ponto. Vamos lá. A gente vê alguns estudos que falam que o essencial para as pessoas, de uma maneira geral, para que elas tenham uma capacidade cognitiva minimamente ali estruturada, as pessoas têm que dormir, têm que descansar entre 7 a 9 horas. E eu sei que nesse momento você deve se achar a pessoa mais única do mundo. Você é o alecrim dourado, a princesinha do papai, o princesinho da mamãe, o troféu, o pequeno milagre da família e por isso eu sou único. Eu consigo funcionar dormindo só 3, 4 horas por noite e não preciso me abalar com isso e funciono bem. Vamos lá, da mesma forma que eu reconheço, você é mesmo uma pessoa única, preciosa, não só para sua família, mas para o mundo inteiro, eu tenho que te lembrar que você é uma pessoa igual a mim. Tem 2 braços, 2 pernas, sente frio, fome, calor, precisa ir no banheiro. Então, nesses pontos, você não é tão diferente do resto das pessoas. Então, por mais que você ache que você só precisa de 3, 4 horas de noite de descanso para funcionar bem, talvez a verdade seja que você está tão acostumado a funcionar assim que você acha que é o normal quando não é. Então faz um teste, pega um dia aí, dorme um pouco mais, dorme suas 7, suas 8, suas 9 horas de sono e vê se você não vai se sentir melhor, se você não vai aprender melhor, se você não vai lidar muito melhor com seus estudos. Eu sou capaz de garantir que você vai se sentir melhor sim. Como eu disse, tem diversos estudos que provam isso, pegaram diversos grupos, pessoal dormindo pouco, dormindo muito, dormindo em tempo razoável e colocaram eles para resolver problemas simples. Qual que você acha que é o grupo que foi melhor? O grupo que estava com sono adequado, com sono em dia. Estudar é uma atividade intelectual e dormir é uma atividade fisiológica, você precisa fazer isso. Da mesma forma que você não pode simplesmente amanhã falar, vou parar de ir no banheiro, vai passar mal por isso. Se você parar de dormir, você vai ter consequências por isso e, se eu não me engano, você pode até morrer
por privação de sono se a gente chega num caso extremo. E aí eu vou passar para vocês a ideia que eu implementei no meu dia a dia, já deve ter uns 2, 3 anos, e que mudou totalmente a minha capacidade cognitiva, a minha capacidade de aprender, de montar aulas, de estruturar aulas e até de estudar. Lá nos idos de 2009, 2010, talvez no máximo 2013, estou revelando a idade aqui, sou das antigas mesmo, eu me deparei com um post do Rodrigo Fernandes, que era do blog da época, que era muito grande, que é o Jacaré Banguela. Ele dizia que ele era contra despertador e que ele achava que o corpo dele sabia quando que precisava acordar para estar bem e não fazia sentido quebrar essa lógica com o despertador interrompendo o sono dele. Então aquela ideia ficou na minha cabeça que eu pensei assim, cara, faz muito sentido. Até que mais recentemente eu vi uma outra pessoa, que é o Raul Sena, aqui no YouTube, ele é um investidor sardinha, falando sobre algo que ele chama de cochileta russa. Também nessa ideia de você entender o que seu corpo precisa para você estar descansado, para você estar plenamente recuperado. E aí, eu comecei a aplicar essa ideia que tomou mais forma quando eu vi essa ideia na boca do investidor sardinha. E ele falou o seguinte, começa a dormir sem despertador. E eu tenho uns 2, 3 anos que eu adotei essa prática, não durmo mais com despertador. E antes que eu te explique aqui como é que isso funciona, eu já vou abrir um parênteses que eu sei que nem todo mundo consegue fazer isso. Principalmente você tem um regime de horas de trabalho que você tem que cumprir, tem que bater ponto, deslocamento até o trabalho, se você tem filhos, se você tem outras tarefas no seu dia a dia. Eu sei, o fato de eu ser procurador, eu não ter controle de ponto, isso me ajuda muito, eu sei. Mas eu vou passar aqui a técnica, você vê se isso se aplica a você e estou dizendo, isso melhorou muito a minha capacidade cognitiva, me melhorou como professor, como estudante, eu acredito que possa te ajudar também. Então a ideia é você começar a observar quanto tempo o seu corpo precisa mesmo de descanso. Se você tiver um dia livre, muito provavelmente final de semana, talvez um feriado, você durma sem despertador e observe que horas o seu corpo vai acordar. E aí, você começa, sempre que você tem chance, você faz isso, você começa a perceber, olha, meu corpo costuma ali precisar entre 7, ou tá mais próximo de 7, ou 8, ou 9 horas, para eu poder acordar bem e voltar muito melhor no outro dia. Eu fazendo isso, comecei a perceber que o meu corpo precisa entre 7 e 8 horas. É muito raro eu chegar até as 9, eu nunca passo disso. Então, se eu quero dormir ali as minhas 8 horas, eu gosto de acordar todos os dias às 6, e aí é um ponto importante aqui, você dormir sem despertador não quer dizer que você vai recusar a necessidade mundana de obedecer horários, não é isso. E aí eu comecei a perceber, então, se eu quero acordar às 6, eu quero dormir 8 horas, eu tenho que voltar 8 horas nesse tempo, né? 6, 5, 4, 3, 2, 1, meia-noite, 11, 10 da manhã, 10 da noite. Então, eu tenho que me colocar para dormir mais ou menos ali às 10 da noite, senão no outro dia eu não vou conseguir funcionar direito, isso não é uma boa para mim. E aí, olha só que legal, eu comecei a treinar o meu corpo a sempre dormir às 10, sempre acordar às 6, de maneira que eu já meio que me regulei assim. Então vai dando mais ou menos esse horário, eu tô aqui já pelas 9, pelas 9h30, já estou começando a sentir sono, já está na hora de eu ir dormir e eu sempre acordo às 6 sem qualquer problema, sem despertador. Quem já foi meu aluno aqui, já teve aula comigo até de manhã, sabe que eu nunca perdi horário, sempre cumpri todos os meus compromissos, eu cheguei num ponto de equilíbrio com o meu corpo. De novo, eu sei que vocês, às vezes, vão ser resistentes a essa ideia, principalmente, às vezes, é difícil abrir mão do despertador, dependendo da rotina que você tem, e que, às vezes, você está achando que você não precisa desse tempo, desse descanso da sua cabeça para poder funcionar. E vejam bem, você ter esse tipo de compromisso, você ter esse tipo de rotina, exige um comprometimento com seus estudos. Como eu disse a vocês, a minha prioridade é ser um estudante melhor, ser um professor melhor, cumprir os meus objetivos. Então você não vai me ver chamando os meus amigos, combinando alguma coisa para fazer que vai até muito tarde da noite. Eu raramente paro para ver um jogo, por exemplo, na quarta-feira, porque vai até além do meu horário de dormir. E é claro também que eu não quero aqui pregar uma ideia de viver igual um celibatário, abrindo mão de tudo e qualquer coisa que saia dessa rotina, porque no outro dia você tem que estudar. É uma questão de prioridade. Se você está pensando em estudar em concursos, se você adotou para si esse objetivo, você vai ter a prioridade, então 80%, 90% dos dias, você vai ter essa vida regrada, você vai dormir no horário, você vai acordar no horário, para ter o seu descanso e conseguir estudar de uma maneira melhor. Mas é claro, existem eventos excepcionais, dias que você vai querer sair dessa rotina, dormir um pouco mais tarde, encontrar aquele amigo que você não vê há muito tempo, ficar com a família.
Tá tudo aí. Pode chamar do que você quiser, princípio de Pareto, 80-20, pode chamar do que quiser. Mas a verdade é que você tem que colocar a sua prioridade naquilo que é mais importante para vocês. Quando eu estava estudando até passar em concurso, era estudar. Então eu tinha uma rotina muito mais regrada do que eu tenho hoje. Hoje é ser um excelente professor, fornecer as melhores aulas possíveis, desenvolver a plataforma, e aí eu preciso estar bem, eu preciso dormir bem, eu preciso cuidar dessa parte da minha cabeça também, e é algo que vocês também têm que cuidar como estudantes. E é aquela coisa que eu sempre digo para vocês, estou falando aqui o que eu acho desde o tempo de estudo, desde como lidar com essas noites de sono, é o que funcionou para mim, o que eu fiz e o que eu gosto de passar aqui para vocês. Não concordou? Tá tranquilo, deixa aqui nos comentários, ou nem deixa, só não faz. Tem um monte de gente aí, um monte de experiências diferentes que funcionam de maneira diferente. Não quer dizer que eu não sou de maneira nenhuma querendo ser o dono da verdade de maneira nenhuma, beleza? Agora, se você está precisando de ajuda para organizar essa sua rotina, colocar até que hora você consegue estudar, até que hora você vai ter suas atividades para ter uma boa noite de sono e para ficar bem para estudar no outro dia, aí eu vou te dar o conselho que não é de hoje, o conselho que é de sempre, que é a nossa plataforma joãomarcelooliveira.com.br. É a plataforma que tem uma funcionalidade extremamente relevante para vocês, que é aqui, ó, o nosso calendário, que é onde você consegue estruturar toda a sua rotina de estudos. Deixei essa semana aqui livre para mostrar para vocês, ó. Digamos que você precisa estudar Direito Constitucional às 6 da manhã, depois você vai estudar Direito Processual Civil às 7, você vai estudar Direito Processual às 8, e aí de 9 às 10 ou de 9 até meio-dia, cada um sabe da própria rotina que tem, você vai acabar descansando. Então você pula esse horário, ó, e bota aqui, ó, Direito Financeiro, tá aqui planejado o seu tempo de descanso, e aí você pode ir até além, ó, vai preenchendo aqui os seus horários de estudo, o que você vai estudar aqui por dia, e digamos que chegou às 17, 18 horas ali, é hora de ir para a academia, é hora de descansar para você dormir umas 9, umas 10 da noite, pronto, não coloca mais nada, e aqui você já tem o seu dia todo planejado, inclusive com tempos de descanso. Então, para organizar os seus estudos, não existe plataforma melhor. Mostrei só uma das muitas funcionalidades que a gente tem lá esperando para vocês. É só acessar o link que está aqui embaixo e valor promocional, viu? Porque tem diversas novas funcionalidades sendo testadas, desenvolvidas e vão subir em breve, e aí logo logo esse valor vai aumentar. E agora eu vou dar uma olhada aqui, se vocês deixaram alguma dúvida, para eu responder vocês, né, para a gente ter esse momento aqui de conversar de maneira mais próxima. Bom, o Lemo 2024 falou, no vídeo fica explicado que depois de 12 meses de posse, o membro da AGU passa a receber 50%. Mas quanto seriam esse média esses 50%? Seria 5 mil, 7 mil? Pessoal, vocês têm que entender uma coisa, que eu não me sinto confortável de chegar e falar que olha, na minha conta cai tanto líquido. É uma informação que eu nunca vou passar para vocês. Por quê? Porque eu não quero. Por isso que eu fiz aquela brincadeirinha ali no final do vídeo, desse vídeo de honorários, falando que não era da conta de vocês. O que eu posso dizer é que é um bom valor, ninguém está reclamando dentro da carreira, só que eu nunca vou chegar aqui e responder questão de subsídio, questão de honorários e dar o valor certo. Por quê? Porque eu não me sinto confortável de abrir esse valor e falar exatamente quanto é, beleza? Eu entendo a curiosidade, vocês têm a liberdade de perguntar, mas eu também tenho a liberdade de não responder, beleza? E aqui, ó, o Overturn123 pediu um vídeo sobre como é a mentoria, a Luzia Pereira também está no aguardo, diversas pessoas pediram isso. Gente, esse vídeo já está feito, tá aqui no canal, só que é um vídeo que deu baixíssima visualização. Então, se você é uma pessoa que estava me pedindo, tá curioso, só olha lá, expliquei tudo detalhadamente, expliquei, mostrei a plataforma, tudo como funciona, tá lá. Vocês pediram, eu já atendi, viu? E aqui, ó, o Matheus Assis 9322 pergunta, será que no próximo concurso continuarão exigindo apenas 2 anos de prática forense? Matheus, muito provavelmente sim, porque essa é uma exigência legal. Se você for lá na Lei Complementar 73, que é a lei orgânica da AGU, fala desse período de 2 anos de prática forense. Então, a não ser que faça uma mudança na lei, que eu não contaria com isso, o requisito deve ser mantido de 2 anos de prática forense nos próximos concursos da AGU. Beleza? Por hoje é só, até o próximo vídeo e eu agradeço, como sempre, a atenção de todos vocês.